Um dia, a vida cobra, né? Gojo Satoru era um dos personagens mais bravos e icônicos dos animes. Com ele não tem tempo ruim não, tá? Só que até mesmo o Gojo comete erros, como todo mundo comete. E um desses erros veio à tona agora. Foi de uma forma muito trágica, muito brutal. Lá no capítulo 236 do mangá de Jujutsu Kaisen, o Gojo morreu de uma forma impiedosa e muito inesperada pra muita gente. E isso pra sempre, tá? Então segura o coração aí e vem que o baque vai ser forte. Vamos lá. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E galera, essa luta do Gojo contra o Sukuna no mangá foi uma luta tão grande, porque o Sukuna era literalmente o único personagem em toda a série que os fãs podiam ter concebido aí pra desafiar o Gojo nessa parada, né? Nesse sentido, o Sukuna realmente foi a última esperança da série pra ajudar a tirar o Gojo de cena de alguma forma. Enquanto o capítulo 235 afirmava pra gente que o Gojo ganhou, se o Gojo ganhasse uma luta nem importava, né? Desde que ele não saia do outro lado completamente ileso. Então, ele já tava nas suas últimas nessa luta várias vezes contra o Sukuna. Por muitas vezes ele ficou muito mal, até que isso foi provado ser a luta de morte mais arrepiante da série até agora. O capítulo 235 viu o Gojo drenar com sucesso o Sukuna de todas as suas forças, depois que essa dupla passou 13 capítulos consecutivos do mangá lutando, um na garganta do outro, aí não largava de jeito nenhum. O Gojo mais do que provou o seu valor agora, ganhando bem, lógico, verdadeiramente o título de feiticeiro mais forte do mundo. Só que a batalha estava longe de acabar, cara. Lembrando aqui, o capítulo 235 foi a primeira vez em 1000 anos que o Rei das Maldições, o Sukuna, sentiu medo de lutar contra alguém. Por quanto tempo que ele não sentia isso? Depois que o Gojo derrotou a besta quimera Agito, ele seguiu com seu plano de matar a Mahoraga e o Sukuna também. Só que o Gojo usou lá a técnica amaldiçoada invertida para fazer o braço dele crescer de novo, enquanto Agito foi esmagado nesse cenário. E depois de usar os dois Black Flashes, o feiticeiro aumentou ainda a fúria usando o terceiro em Mahoraga. Só que pela primeira vez, o Sukuna ficou agitado e tentou atacar o Satoru, que bloqueou isso aí e realizou o quarto Black Flash dele e jogou em Mahoraga. O Gojo então decidiu empregar uma técnica vermelha e jogar ela pro céu, o que confundiu o Sukuna porque ele estava tentando fazer com que Mahoraga o abastecesse, né? Mas a técnica azul que destruiu o Agito ainda estava ativa, então o Rei das Maldições instruiu o Shikigami a evitar que essas duas técnicas se misturassem, porque aí ia literalmente gerar o roxo, né? Só que o Gojo impulsionou o azul com o canto antes de lançar o seu ataque, Hollow Purple agora. Enquanto isso, antes de confrontar o ataque, o Yuta pediu desculpas a Kusakabe por ser um obstáculo no campo de batalhas. E aí, o Hollow Purple atingiu o Sukuna, destruindo uma grande parte da cidade. O Yuji estava observando que o Gojo venceu essa batalha, né? Quando o Rei das Maldições ficou num estado totalmente horrível e a roda de Mahoraga também foi destruída. Só que a partir daí, a surpresa veio pra gente no capítulo 236. O negócio começou numa perspectiva completamente diferente. A gente olhou ali Gojo, né, aonde ele foi visto conversando com Geto e os outros. Ele também encontrou Ryu e Kuroi e se despediu deles antes que essa cena acabasse. Só que o Gojo continuou conversando com eles, dizendo que quando as pessoas morrem, elas estão sozinhas. O Gojo esperava que isso fosse uma imaginação de outras pessoas aí. O Geto disse que ninguém se importava com isso, ao que o Gojo respondeu pra ele que se importava e falou alguma coisa sobre o pai dele. A conversa foi interrompida quando o Shoko chegou depois disso, e o Geto perguntou ao Gojo como é que estava o Rei das Maldições, ao que o próprio Gojo respondeu que o Sukuna era alguém muito forte e ainda nem estava usando toda a sua força. Isso é uma parada impactante que a gente vai conversar mais pra frente. O Sukuna, ele poderia ter vencido mesmo que ele não tivesse usado as técnicas amaldiçoadas do Megumi, para os quais o Geto estava confuso como o Sukuna fez o Gojo, de todas as pessoas, acreditar nisso. Continuando a conversa deles então, o Gojo disse que deu tudo de si para essa luta, as técnicas, os talentos, tudo que ele tinha aprendido ele conseguiu usar e botar em prática. Foi uma luta divertida para ele, e ele sempre quis chegar pro Sukuna para testar as suas habilidades. O Gojo sentia pena do Sukuna porque ele não tirou o melhor, o suco, né, o melhor proveito do Sukuna. Pela primeira vez em algum tempo, o capítulo então começou a mencionar Nanami também. Nanami, uma vez que pediu o Geto para deixar todos os seus empregos pro Gojo, já que o Gojo nunca pensou em o Jujutsu como realmente algo para proteger. No entanto, o Gojo estava satisfeito por ter sido morto por alguém mais forte do que ele agora, em vez de, sei lá, morrer por uma doença no final. Nanami disse que nunca justificaria os últimos momentos do Gojo e, em vez disso, sentiria um pouco de simpatia por ele. E o Gojo continuou perguntando pro Nanami como que se sentiu nos seus últimos momentos. E ele responde que uma vez perguntou a Mei Mei sobre isso, e ela deu a ele duas opções: se mover pro norte, se você quisesse procurar por si mesmo de uma nova perspectiva, ou se mover pro sul, se quiser ser quem você é ainda.
Nanami escolheu o Sul para continuar sendo quem ele era, e o Gojo se despediu de todos dessa conversa depois. E aí o capítulo volta pra luta, e que é o painel mais infeliz de todos que a gente viu, onde o Gojo tava deitado com a parte inferior do corpo estourada, tá ligado? Em pedaços. O Sukuna explicou nessa hora que Mahoraga tava se adaptando aos ataques dele. Na real é que ia se adaptando ao ataque ao longo do tempo, e quanto mais ele fosse atacado, mais rápido se adaptaria ao ataque, e ele esperava que Mahoraga fosse um modelo que transcendesse o infinito do Gojo. Acontece que, em vez de atacar diretamente o Gojo, Mahoraga na verdade visou o espaço ao redor dele, portanto o infinito do Gojo não importava, desde que ele estivesse presente naquele espaço onde Mahoraga podia literalmente cortar qualquer coisa. Como resultado, o Gojo tinha sido cortado ao meio junto com esse espaço aí. Assim, a coroa da vitória passou imediatamente pro querido Rei das Maldições, pro Sukuna. Depois disso, cortamos para um painel que era horrível também de se ver, né? O Sukuna de pé diante do Gojo, só que metade do corpo dele estava destruído, assim, literalmente cortado, e a outra metade caída no chão. Sukuna apreciou a força do Gojo, disse que nunca esqueceria de um lutador tão formidável quanto ele era. E a batalha entre os dois acabou, imprevisivelmente, o vencedor sendo o Sukuna. O capítulo terminou depois com o deus do trovão Kashima aparecendo lá, né, chegando no campo de batalha para lutar contra o Sukuna, que diz para não decepcionar ele sem perder tempo, sentindo tristeza, logicamente, pela morte do Gojo. E assim, ninguém viu a morte do Gojo chegando, mas isso estava destinado a acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente não esperava que fosse por agora, né, mas provavelmente ia acontecer logo. Acontece que a arrogância e a confiança do Gojo, decorrendo da força incomparável que ele tinha, talvez tenha sido parte do problema para ele ter sido derrotado. Lá no início da história, se a gente for voltar, o Yuji pergunta ao Gojo se ele poderia vencer o Sukuna. E o Gojo disse que sim, se o Rei das Maldições estivesse lá com o poder de todos os 20 dedos, a luta seria desafiadora, mas ele venceria no final. Mesmo uns momentos antes da batalha, o Gojo declarou a vitória contra o Sukuna. A gente viu no capítulo 235. O que era estranho era que o Sukuna tinha só o poder dos 19 dedos, enquanto as habilidades do Gojo todas foram amplificadas para 120% graças à técnica amaldiçoada de Utahime. Além disso, durante essa conversa com o Geto lá, né, o Gojo também afirmou que o Sukuna era muito forte e que ele não precisava do poder do Megumi para derrotar ele. O feiticeiro mais forte vivo de hoje até sentiu pena do Rei das Maldições, que não teve a chance de mostrar sua verdadeira força na parada. Até porque o Sukuna basicamente dependeu só das habilidades do Megumi, o que significa que o Sukuna se segurou enquanto o Gojo estava fazendo de tudo nessa batalha. Então foi como a gente falou, cara, ele só confiou basicamente em Mahoraga. Basicamente, o Sukuna conseguiu vencer, né, tomar a vantagem disso com os poderes de Shikigami, cara. E a primeira rodada foi a Batalha dos Domínios, onde o Sukuna perdeu terrivelmente pro Gojo. Portanto, o Mahoraga, cara, foi o último trunfo dele. Ou pelo menos isso era o que pretendia ser mostrado pra gente. Então isso tudo levanta a questão de por que o Gojo pensaria que ele não era páreo pro Sukuna. Ver o resultado final foi algo chocante, mas ao mesmo tempo não fazia sentido nenhum pra ninguém. Foi difícil processar o que tinha acontecido nessa batalha, o que resultou no nosso amado personagem do Gojo acabar sendo derrotado no estado terrível que ele estava. A gente nem sequer viu o Gojo dizendo as suas últimas palavras ainda para os seus alunos. Além disso, essa luta entre os dois não foi uma vingança pessoal, mas o futuro da sociedade de Jujutsu tá em jogo agora, por conta desse resultado aí, tá ligado? Acabou também que ele não conseguiu alcançar nenhum dos seus objetivos, o Gojo, e a luta estava sendo toda transmitida para todos graças à técnica amaldiçoada de Mei Mei. E por isso que a gente também viu a expressão do coração partido do Yuji e do Yuta puxando a espada enquanto o Maki tentava acalmar ele. Galera, ainda assim, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Isso aí tá numa incógnita, né? Então acabou que os fãs do Gojo ainda esperavam que ele fizesse uma outra façanha, uma acrobacia lá, que seja algo surpresa pra gente e ele volte, assim como ele tinha feito na luta contra o Toji. E já existe até duas teorias específicas circulando sobre isso. Uma delas seria usando a técnica amaldiçoada invertida, que se destaca como o método mais único aí que os usuários converteram a energia negativa em energia positiva, principalmente para curar e regenerar as feridas. Só que surge a grande pergunta nessa parada: como que o Gojo Satoru pode utilizar essa técnica para se curar, especialmente no estado atual que ele tá? Para entender isso aí, a gente precisa explorar um pouquinho as origens da energia amaldiçoada e a contraparte invertida dela. Lembra, por exemplo, daquela intensa batalha que aconteceu entre Kashimo e Hakari durante o arco dos Jogos do Abate, que se estendeu pelo capítulo 186, mais ou menos, até o 190. Teve um momento em que o Kashimo visou o cérebro do Hakari. Por quê? O que foi esse alvo específico? Era porque a técnica amaldiçoada invertida, ela extrai a energia diretamente do cérebro do feiticeiro. Por outro lado, olhando para o arco lá do inventário oculto, particularmente na luta entre o Gojo e o Toji quase matou o Gojo, chegou bem perto, e lá o Gojo explicou que ele só poderia ser verdadeiramente derrotado, morto,
se a cabeça dele fosse totalmente removida. Juntando esses dois insights aí que a gente teve, é muito possível que o Gojo tenha chance de ressurreição agora, mesmo que o ataque de Mahoraga tenha danificado severamente o corpo, né, metade inferior do corpo do Gojo. A parte superior do corpo dele, incluindo crucialmente a cabeça, ainda tá intacta, tá ligado? E isso sugere que ele ainda tem um potencial ali, mesmo que seja pequeno, de usar a energia amaldiçoada reversa. Só que o desafio ainda não acaba por aí, porque embora essa técnica amaldiçoada invertida seja uma habilidade gerada pelo cérebro do feiticeiro, ainda tem um subconjunto da energia amaldiçoada. Então como o Gojo produziria essa energia amaldiçoada? Normalmente a energia amaldiçoada de um feiticeiro Jujutsu nasce no estômago. Só que aqui é o seguinte, a parte superior do corpo do Gojo, que inclui o seu estômago e a cabeça, ainda estão intactas. Então é aquele vislumbre, a esperança no fim do túnel, tá ligado? Se o Gojo ainda mantiver a consciência suficiente, ele poderia aproveitar essa energia amaldiçoada e a técnica amaldiçoada invertida para se curar e potencialmente ajudar o deus do trovão Kashimo a acabar com essa luta aí, lutando contra o Sukuna. Porém, isso não é nenhuma afirmação, galera. Como a gente falou, são só teorias. Na minha opinião, isso simplesmente não seria possível, tá? Porque a técnica amaldiçoada reversa, ela pode salvar uma pessoa de ferimentos fatais, mas eu acredito que ela não consiga trazer de volta a vida, né? A pessoa que morreu vai voltar? Não faz muito sentido. E a segunda teoria que eles têm é que envolve a conversa lá que a gente falou do início de Mei Mei com o Nanami e o Gojo. Lá no capítulo 236 da série, revela uma conversa que pode ser a mais significativa até em todo o mangá até o momento. Com o capítulo começando direto, a gente já viu de cara lá o Gojo com os gostos familiares, ó, Nanami, Geto, Mei Mei e outros, né? Essa conversa ocorrendo na mente do Gojo é essencialmente uma despedida dos seus amigos íntimos. Nanami compartilha abertamente lá que ele não pôde apoiar totalmente as ações do Gojo e sentia tristeza pela sua morte. Curioso, o Gojo perguntou pro Nanami o que aconteceu, quais sentimentos ele sentiu nos seus últimos momentos do ataque do Marquito. O Nanami revela da conversa anterior com Mei Mei, que disse para se mover pro norte e pro sul. Essa é que é a jogada-chave aqui. Nanami tomou a direção sul, a gente viu, que significa que queria permanecer o mesmo, e pode haver uma chance do Gojo escolher o norte. Isso pode se tornar um segundo despertar para ele, porque ele tá procurando por si mesmo, mas numa perspectiva completamente diferente. Como já foi mencionado antes, a cabeça e o estômago do Gojo ainda estão intactos com o corpo também. E na vida após a morte, o Gojo estava de pé com seus amigos em um aeroporto. O Gojo se despediu deles depois e se moveu para embarcar no avião. Esse avião pode estar indo diretamente para o norte, um segundo despertar para ele, sacou? A cena também apresenta outra coisa interessante, a flor de lótus. Tradicionalmente, uma lótus apresenta o renascimento espiritual, sugerindo ainda mais um possível retorno do Gojo nessa história. Essas são as duas teorias predominantes que sugerem o potencial ressurreição aí do Gojo na história, cara. No entanto, cara, é essencial a gente abordar essa teoria aqui com um grau de ceticismo, digamos assim, porque elas permanecem não confirmadas, tá? A gente não sabe, só vai saber mais pra frente. E se for o caso dele, se for pra sempre mesmo, né? Não voltar mais. Cara, o Gojo, ele é um grande equalizador no mundo de Jujutsu Kaisen, lógico que mantém os espíritos amaldiçoados à distância. Mas isso não significa que ele seja o único que poderia fazer isso. Mesmo que ele seja, de longe, óbvio, o mais forte, o Gojo não é o único feiticeiro super poderoso que pode se defender ali contra maldições de grau especial. O Okotsu é um exemplo incrível de feiticeiro Jujutsu de grau especial que poderia demonstrar muito mais crescimento com o Gojo fora de cena agora. Foi até dito que o Okotsu potencialmente superou o Gojo em termos de quantidade de energia amaldiçoada e ele tinha acesso, tá ligado? E isso, combinado com a capacidade de copiar e utilizar as técnicas amaldiçoadas dos outros, poderia tornar o Okotsu um fator muito maior na série do que ele mesmo tem sido até o momento. Mas ele ficou grande parte sem uso ali, ao longo de toda essa grande maioria da história e da série. Só que, galera, como isso tudo são especulações, a gente vai ter que esperar o capítulo 237 para ver se realmente o Gojo vai voltar, o que vai acontecer. Por enquanto, infelizmente, a única coisa que dá pra gente falar é: descansa em paz, Gojo, um mestre dos mestres mesmo. Galera, isso realmente quebrou muitas pessoas, me quebrou por dentro. Eu acho que foi uma morte que todo mundo sentiu no coração, no peito, tá ligado? Mas ainda assim eu aguardo ansioso pelo que vai acontecer mais pra frente. E daqui a um tempo, quando sair a continuação, eu trago aqui no canal pra vocês. Se você quiser saber, né, o que aconteceu com o Gojo depois, se quiser saber se ele vai voltar, se ele vai ficar morto pra sempre, por quanto tempo ele vai ficar morto se ele tiver que voltar, né? Então se inscreve aí, ativa o sininho, cara, que você precisa estar inscrito e precisa estar com o sininho ativado pra poder acompanhar o que vai rolar. Aproveita, deixa aí nos comentários também, eu quero saber o que você acha que vai acontecer. Volta, não volta? Qual das duas teorias que a gente falou aqui que vai ser a melhor, né? O renascimento dele através dele escolher o norte ou ele usar ali a técnica de reversão para ele voltar? Quero muito saber disso. Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!